Amém. Ela fica à vontade. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo e hoje vamos fazer o capítulo 17, né? De Atos. Então, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Vamos ler primeiro até o versículo 9, onde está escrito assim: tendo passado por Antípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Este capítulo 17 descreve o ministério de Paulo em 3 cidades diferentes e o modo como as pessoas nessas cidades responderam à pregação do Evangelho. A primeira cidade é Tessalônica, não é? Tessalônica. Paulo e Silas viajaram 1000 milhas de Filipos a Tessalônica. Eles saíram da Macedônia, no capítulo 16, onde foram presos. Fizemos isso semana passada. E aí foram para Tessalônica. Esta cidade, Tessalônica, hoje se chama Salônica. Timóteo não é mencionado até o versículo 14. É possível que ele tenha ficado em Filipos. Pelo que parece, eles não pararam em Antípolis e a Polônia, porque aqui no versículo 1 está escrito assim: tendo passado por Antípolis e a Polônia. Talvez eles não pararam ali porque não havia sinagoga nessa cidade e Paulo esperava que os crentes de Filipos chegassem ali com o Evangelho, porque esse era o modo dele ministrar nas cidades maiores, fazendo dali um centro de evangelização para que o Evangelho dali se propagasse para os arredores. Paulo sabia que Tessalônica, a moderna Salônica, como é conhecida hoje, era uma cidade importante para se começar com a palavra de Deus, porque Tessalônica, hoje Salônica, era a capital da Macedônia e também era um centro empresarial muito grande, competindo com Corinto. Semana que vem, acho que a gente entra em Corinto. Competindo com Corinto. E era localizada em vias muito importantes
e possuía um porto de muita importância naquela época. Era uma cidade predominantemente grega, mas era controlada por Roma. Paulo continuava fazendo tendas para o seu sustento, mas aos sábados ele ministrava na sinagoga, onde ele encontrava judeus devotos, piedosos, e judeus que procuravam cumprir a lei, e gentios estudiosos, os chamados prosélitos. Não sabemos quanto tempo Paulo permaneceu em Salônica, mas foi tempo suficiente para receber 2 vezes a ajuda da igreja de Filipos. Por que nós sabemos disso? Porque quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então, sabemos que ele permaneceu em Tessalônica tempo suficiente para receber 2 ofertas vindo da Macedônia, exatamente da igreja dos Filipenses. Quando lemos 1 Tessalonicenses 1, vemos como Deus abençoou o ministério de Paulo e como a mensagem se expandiu a partir dali. Quando nós observamos os versículos 2 e 3, que nós acabamos de ler, aqui deste capítulo 17, vemos como Paulo se dirigiu à congregação na sinagoga. Ele dialogou com eles através de perguntas e de respostas e explicou as Escrituras para provar que Jesus Cristo é o Messias. O apóstolo abriu o Antigo Testamento e, através de muitas provas, deixou claro que Jesus Cristo é o Messias. Ele foi muito cuidadoso. Uma das coisas que a gente mais admira quando lê a pregação de Paulo é ver o cuidado que ele tinha. Que homem sábio para manusear a palavra, para manusear a verdade, sem agredir, não é? Ele foi cuidadoso aqui para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Afinal de contas, esta é a mensagem central do Evangelho: morte e ressurreição. Nós lemos sempre em Atos, uma ênfase muito forte no assunto ressurreição, porque nós, os cristãos, somos chamados a testemunhar da ressurreição de Jesus. Com 3 semanas de trabalho ali, houve muitas conversões, meus irmãos, especialmente entre prosélitos gregos e mulheres influentes. Aqui está escrito na Bíblia. Entre os homens estavam Aristarco e Secundos, que depois viajaram com Paulo, como nós lemos em Atos 20, no versículo 4. Aristarco e Secundos. Lógico que o resultado de muitas conversões desagradou o inferno e desagradou os judeus infiéis e invejosos, que vão agora perseguir a igreja, e assim eles reuniram homens maus.
homens maus para chamar a atenção dos magistrados e assaltaram a casa de Jason, ou Jason, não sei como vocês chamam, onde Paulo estava hospedado com os outros, porque queriam arrancá-los de lá para fora, mas graças a Deus não os encontraram. Aí arrastaram o dono da casa, arrastaram Jason. As acusações que eles faziam eram exatamente as mesmas que eles fizeram para Jesus. Quando a gente lê Lucas, no capítulo 23, no versículo 2, está escrito assim: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então, esta é a acusação que foi feita pelos judeus contra Jesus. Esta é a mesma acusação que está sendo feita contra Paulo aqui em Tessalônica. O crime dos missionários era dizer que havia outro rei, Jesus. Interessante, né? O povo ficou agitado, porque não conseguiu pegar Paulo e seus companheiros. Então, Jason pagou garantia, afirmando que Paulo e Silas deixaram a cidade e não voltariam. Alguns estudiosos acreditam que Jason era parente de Paulo, porque ele escreve em Romanos 16, no versículo 21, saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíparo, meus parentes. Né? Agora, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 15. E logo, eu vou ler a partir do versículo 8 até o versículo 15. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Nós vemos este capítulo 17, ele trata de 3 cidades importantíssimas no ministério. Primeiro vimos Tessalônica, agora ele chega em Bereia e depois ele vai para Atenas. Então, esse capítulo trata dessas 3 cidades. Porque Bereia, ela recebe a palavra, não é? Ela recebe a palavra, eles
a Bíblia está dizendo aqui que eles eram mais nobres, os de Bereia, porque eles recebiam, eles ouviam a palavra e eles anunciavam, e eles procuravam nas Escrituras. Isso é muito importante. Então, quando nós pensamos nisso, talvez fosse o que nós precisássemos ver hoje. Ficam ouvindo a palavra de qualquer doido por aí, não é? E às vezes não examinam, porque a palavra que foi pregada em Tessalônica, os tessalonicenses resistiram à palavra, mas os de Bereia, eles recebem bem a palavra, não é? Protegidos durante a noite, Paulo e Silas deixaram a cidade e se dirigiram para Bereia, 45 milhas distante de Tessalônica. Parece que Timóteo não estava com eles, pois estava trabalhando em Filipos, certamente. Depois foi encontrar com Paulo em Atenas e de lá enviado a Tessalônica para encorajar a igreja que estava sendo perseguida. Isso é o que se pensa. Paulo, aqui em Bereia, foi à sinagoga e lá encontrou um grupo de pessoas muito interessadas em estudar o Antigo Testamento. E nós sabemos que Paulo era um doutor da lei. Ele era um doutor do Antigo Testamento. Não é? Nós sabemos da cultura, da lei e do conhecimento que aquele homem tinha. Então, de uma hora para outra, chega um homem desta posição, com autoridade no Antigo Testamento, os tessalonicenses, famintos pela palavra, então queriam ouvir mais. Realmente, esse povo se reunia diariamente para ver se Paulo estava pregando a verdade. Olhe bem, para ver se Paulo estava pregando a verdade. E isso agradou muito ao apóstolo. Desculpem o modo de falar, mas juntou a fome com a vontade de comer, porque quem é discípulo quer aprender, quem é mestre quer ensinar. Então, ali estava pronto. O povo queria aprender, Paulo queria ensinar. Então, Paulo ficou maravilhado com os crentes de Bereia, a ponto do doutor Lucas dizer aqui que os de Bereia, os bereanos, eram mais nobres. Deus usou a palavra de Paulo e então muitas pessoas foram convertidas a Jesus Cristo. Aí pronto, olha só, novamente, os judeus incrédulos de Tessalônica vieram para Bereia a fim de perseguir o trabalho. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar e o enviaram para Atenas. Você veja que coisa horrível. Nos pés, nas sandálias do evangelho, vinham os perseguidores. E aí eu vou ler agora do versículo 16 até o versículo 34, tá bom? Porque é o restante do capítulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos
poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Eu perdi aqui. Nem é servido por mãos humanas, versículo 25, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, que ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Bem, vamos ver agora o que está acontecendo aqui. Agora, Paulo saiu de Tessalônica, foi para Bereia, e de Bereia, durante a noite, botaram ele para ir para Atenas, o lado do mar, diz a Bíblia. Então, Paulo chega em Atenas, não como um turista, mas como um mensageiro da salvação. Eu queria que você prestasse bem atenção como era Atenas de 2000 anos atrás, onde Paulo chegou. A cidade de Atenas estava num período terrível
de declínio, mas ainda era um grande centro de cultura e de educação. A cidade, mesmo ainda possuindo uma famosa universidade e muitos prédios maravilhosos, estava entregue ao paganismo cultural, fortalecida pela idolatria, pelo romance, pela filosofia. A religião grega era uma fantasia de deuses com atributos humanos e com poderes da natureza. Deuses que eram poderes da natureza e com atributos humanos, aquela mistura, aquela coisa que não dá para a gente expressar. Era uma religião voltada para a arte, uma religião voltada para a diversão e destituída de poder moral. Os mitos gregos, apresentados como deuses, tinham rivalidades e ambições, eram muito mais humanos, muito mais pecadores do que deuses. E haviam muitos deuses para que as pessoas pudessem escolher cada uma para si o seu Deus. Paulo viu que a cidade estava entregue à idolatria e ficou muito triste com isso. Nós vemos que eu fico impressionada, porque, com certeza, Paulo foi o primeiro cristão que pisou no solo ateniense. Nessa situação, haviam tantos deuses, meus irmãos, tantos deuses, tanta perdição. Primeiro cristão a entrar ali. O que é que Paulo fez? Ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei, não é? Também um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Será que Paulo não teve medo de andar no meio desses altares, desses deusezinhos? Por que será que hoje nós temos uma superstição? Eu não entro num lugar porque ali tem demônio. O problema, se eu entrar, o problema vai ser do demônio, não vai ser meu. Encontrei uma senhora que disse para mim: irmã, a senhora foi ao Egito? Foi. Eu disse: você foi? Ela disse: eu fui, irmã. Eu disse: você foi ao Museu do Cairo? Não, irmã. A pastora que nos levou não permitiu. Eu disse: por quê? Porque lá, irmã, é um lugar de muitos demônios. Eu disse: minha filha, deixa eu lhe dizer. A pastora viu algum demônio lá? Vocês viram? Quer dizer que os demônios foram se esconder todos no Museu do Cairo, né? Então, o Egito todo está santo agora, não tem mais demônio. Agora, pensa uma coisa dessa. Paulo chega em Atenas nessa situação. Em vez dele correr dos lugares de culto dos atenienses, ele foi passando e observando, e ele descobriu um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Pois eu quero dizer para vocês que este sermão, ao Deus desconhecido de Paulo, é a obra-prima dele. É a obra-prima do apóstolo. Por quê? Porque ele observou. Como é que você vai pregar a um povo que você não sabe qual é a crença deles?
Como ele ia pregar para esse povo se não sabia a situação espiritual daquele povo? Não tem essa história. Ah, porque eu não vou num lugar. Demônios tem em todo lugar. Quantas vezes Jesus foi confrontado com demônios, teve que expulsar demônios? Paulo. E por que nós temos que andar assim nesse medo? Isso, sabe o que? Isso é superstição. Superstição. Uma senhora do meu prédio, muito amiga, que sempre tratou meus filhos com muito carinho. A mãe dela, que era uma pessoa assim, tão querida, adoeceu, morreu. Eles são católicos. Estavam sofrendo muito, fizeram a missa de sétimo dia. A mulher, eu sabia o horário da missa, que foi exposto no elevador. Eu sabia onde era a igreja. Eu estava aqui. Eu não pude ir ao enterro porque eu estava viajando. Senão teria ido. Porque a presença da gente nessa hora é consolo. E ali é uma oportunidade para nós mostrarmos o amor que existe em nós. Aí eu fui lá para a missa deles. Fui com uma amiga minha. Quando ela me viu, você veio? Eu disse, sim, por que não? Mas ela me deu um abraço. Ela disse para mim que foi a melhor presença, porque ela sabe que eu não sou católica. Então, eu iria deixar de expressar o meu amor por esse povo. Eu quero dizer para vocês, hoje eles são evangélicos, eles vão lá na igreja no Recreio. O que eu quero dizer, e ela nunca esquece isso, nós precisamos deixar de ser preconceituosos. Precisamos deixar de ser preconceituosos. Por que Jesus foi à casa de Jairo? Jairo não era discípulo de Jesus. Jairo era da turma que evitava Jesus. Ele era chefe da sinagoga, mas quando ele viu que Jairo disse, vai na minha casa, minha filha está doente até a morte, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus disse, eu vou. E foi, e entrou lá, e ressuscitou a menina, e mandou dar comida para a menina. Daqui a pouco ele estava alimentando 5.000 homens. Cadê que Jesus Cristo, por isso, ficou com medo de entrar ali, porque tinha demônio? Então, nós precisamos deixar de ser preconceituosos. E essa religiosidade que não adianta nada. Olha que Paulo nos dá esse exemplo, passando e observando os lugares do vosso culto, quer dizer, ele foi olhar a macumbinha dos atenienses. Aí ele encontrou o ponto para a pregação dele. Não é? Então, Paulo viu que a cidade estava entregue à idolatria. Ele ficou triste com isso, pois ele sabia que a idolatria é uma ação demoníaca e os gregos não conheciam o Deus verdadeiro. As novidades que surgiam ocupavam o interesse dos moradores e dos visitantes de Atenas. A cidade também estava completamente voltada para a filosofia. Acreditavam que a filosofia é a ciência que busca a verdade, não é? É a ciência que busca a verdade. Naquela época, os dois grupos de filósofos mais importantes, sem falar dos sofistas, mas grupos de filósofos importantes, opunham-se um ao outro, não é? Eram os epicureus e os estoicos. A filosofia epicureia, fundada por Epicuros, era uma filosofia existencialista.
e afirmava que a verdade estava presa à experiência pessoal e não ao pensamento. Isso é a filosofia epicureia. Os epicureus eram materialistas e ateus, e o objetivo da vida deles era só o prazer. Eles evitavam os extremismos e queriam manter a vida equilibrada sem sofrimento. O prazer era o objetivo máximo desse pensamento filosófico. Os estoicos eram o contrário. Eles rejeitavam a idolatria e do culto pagão e ensinavam que há um Deus universal. Eles eram panteístas. E a ênfase do seu pensamento filosófico era o autocontrole e a disciplina pessoal. O prazer não era bom e a dor não era má. Essa é a filosofia dos estoicos. A coisa mais importante na vida era seguir sua própria razão. Eu me basto. Ser autossuficiente e dirigido pelos próprios pensamentos. Está vendo? Para que eu preciso de alguém que vai dizer o que eu devo fazer? Não é? Essa filosofia gerou depois o iluminismo filosófico. Eu penso, logo eu existo. Por que é que eu tenho que aceitar o pensamento do outro na minha vida se eu também penso? Ele pensa, ele fica com o pensamento dele. Eu penso, eu fico com o meu pensamento. Então, para que é que eu quero Deus para me dizer o que eu devo fazer? Não é? Assim, essa filosofia alimentava o orgulho e esses homens não precisavam de Deus. Para quê? Deus para dizer o que eles têm que fazer. Os epicureus diziam: aproveite a vida. E os estoicos pensavam: aguente, suporte a vida. Nesse clima, desses dois pensamentos filosóficos principais, porque existiam muitos sofismas, eram filosofias menores, muita maluquice. Nesse clima, Paulo entra para ensinar como eles poderiam realmente entrar na vida pela fé no Filho de Deus. Então, você veja que não é para qualquer pessoa, vou lhe dizer, pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mas quando você conhece a base do pensamento que está naquele povo, você vai direto no assunto. Quando eu vejo pessoas que dizem: não precisa estudar, só precisa ler a Bíblia é essencial. Mas estude. Uma vez eu estava numa igreja, eu acho que eu já falei isso aqui, e o pastor disse: não vou orar mais para menino aqui nenhum entrar na universidade. Porque terminou o ensino médio, vai para o campo missionário. Eu disse para ele: se meu filho fosse da sua igreja, ele ia sair hoje, que eu nunca vi estudo fazer mal para os outros. Olha aqui, Paulo, você vai ver o que ele ensinou ali no Areópago, aonde filósofos, epicureus e estoicos estavam ali, e também os sofistas estavam presentes, e todas as autoridades, vem Paulinho de Tarso ensinar, não é? Paulo, estando sozinho em Atenas, sentiu a situação e seu espírito se revoltava diante daquela situação de idolatria. Ele usou, olhe bem, a situação como uma oportunidade
oportunidade para compartilhar o evangelho. Meus irmãos, impedimentos só serão impedimentos se você aceitar. Porque impedimentos podem ser uma grande oportunidade. É você que decide. O impedimento está aqui, a porta está fechada, é você que decide se você abre ou se você continua do lado de cá. Ele usou a situação como uma oportunidade para compartilhar o evangelho. Como era de seu costume, ele dialogava na sinagoga com os judeus, mas também testemunhava na praça do mercado, se chama Ágora, com os gregos, e todos os que quisessem conversar seriam bem-vindos ao encontro diário com Paulo. Logo, vocês sabem como é a Rádio Tamanco. A notícia foi se espalhando, o povo gostava de novidade. Os filósofos ficaram sabendo sobre esta novidade que estava sendo falada na Ágora e vieram ali para ouvir. Será que é alguma filosofia nova? Será que é um novo pensamento? Certamente, esses filósofos discutiram com Paulo e chegaram às suas conclusões. Um grupo ridicularizou Paulo e seus ensinamentos. E como que nós sabemos que ele o ridicularizou? Por causa da palavra tagarela. Está aqui. Olha, o que quer dizer este tagarela? Versículo 18. Isso é uma forma de ridicularizar o que ele estava pregando. Né? Vieram, o que quer dizer este tagarela? Outro grupo ficou confuso, ficou interessado. Eu sei lá, esse homem está dizendo uns negócios interessantes. Eles pensaram que Paulo cria em muitos deuses, porque ele pregava Jesus e a ressurreição, Anastase, né? Ressurreição no grego. Então, Paulo vai ser levado ao Areópago. Agora, era o conselho ali no Areópago, era responsável pela área da religião e da educação da cidade de Atenas. E então eles quiseram investigar essa nova doutrina que estava entrando ali, que Paulo estava trazendo. Educadamente, eles convidaram Paulo para uma pequena reunião do conselho no Monte de Martes, onde Paulo não estava diante de uma corte, mas eles queriam que Paulo explicasse a eles o que ele dizia ao povo lá na Ágora. Quer dizer, Paulo não foi ali como um prisioneiro, como tantas vezes ele foi levado, onde ele era acusado no Sinédrio, lá em Jerusalém. Não, ali ele foi o convidado, porque o povo do Conselho do Areópago queria ouvir o que ele falava lá na Praça do Mercado, na Ágora. Aqui, Paulo apresenta a obra-prima da sua comunicação. Eu acho, eu creio, eu aceito. Esse sermão do Deus desconhecido, a obra-prima de Paulo, por causa da profundidade e do modo como ele manuseia a espada. Não é? Ele começa, olhe bem, identificando a mente de um povo que faz um altar a um Deus que ele não conhece.
E ele escreve que aquele altar é um Deus que ele não conhece. Olhe bem, ele identifica isso aí. E é por aí que ele conhece. E eles ficam atentos ao assunto, pois, com certeza, eles nunca tinham pensado nisso. Então, Paulo explicou quem é Deus e como ele é. Concluiu sua mensagem com uma aplicação pessoal, levando cada membro do conselho a buscar uma decisão, e alguns deles se decidiram por Jesus Cristo. Ele começou o discurso saudando os ouvintes. Senhores atenienses, você vê no versículo 22, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. De fato, esses homens eram tão religiosos, que até tinham um altar para adorar a um Deus desconhecido. Se eles não conheciam esse Deus, como poderiam adorá-lo? Esse é o caso. Como adorar a um Deus que você não conhece? Aí eu lhe pergunto, quanto mais você conhece o seu Deus, mais profundamente você pode adorá-lo. Você o adora como ele quer ser adorado. Mas se você não o conhece, você é aquele crente que vai à igreja de domingo e talvez na quarta-feira. A sua Bíblia fica fechada a semana toda. Como você conhece a Deus? Você ouve falar. Chega o pregador, fala, chega o pastor, fala, e o outro ensina, mas você não para ter intimidade com ele, para conhecê-lo. Você não para. Então, como adorar a um Deus que você não conhece? Esse é o primeiro ponto que Paulo vem dizendo como é ridícula essa religiosidade. Não é? Esse é o Deus que Paulo vem anunciar. Esse sermão aqui é muito similar ao que ele pregou lá em Listra. Né? Listra, eu vou ver para vocês no capítulo 14, vocês lembram ainda? No capítulo 14, de 15 a 17, ele também pregou esse discurso. Lá no mercado de Listra, onde ele teve aquele milagre do aleijado que ficou curado. Listra, capítulo 14 de Atos, 15 a 17, eu vou ligar. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Não é? Você vê o sermão que Paulo prega aqui, é muito parecida, onde ele aponta 4 verdades sobre Deus. Não é? Ele é o Criador. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Pronto. Ele aqui diz para os atenienses, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego, é o Deus criador. Todo ser humano se pergunta, de onde eu vim?
Lógico que a ciência tenta responder, mas a gente pergunta também, por que estou aqui? A filosofia tenta explicar. Para onde eu estou indo? Só a fé cristã tem a resposta satisfatória para todas essas perguntas. Os epicureus, porque eram ateus, diziam que tudo é matéria. Eles eram os existencialistas. Os estoicos diziam que tudo é Deus, o espírito do universo. Eles diziam Deus é o espírito do universo. Ele não criou nada, apenas organizou a matéria e imprimiu nela alguma lei, alguma ordem. Paulo, então, afirma com segurança: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. No princípio era o Verbo, né? Ele é o Senhor de tudo o que ele criou. Não é um Deus distante, divorciado da sua criação, e também não está aprisionado nela. Ele não é tão pequeno assim, ele é tão grande que não está preso a templos feitos por mãos humanas, mas não está indiferente às necessidades. No versículo 25, ele fala da bondade de Deus. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Podemos até nos gabar de servir a Deus, mas é ele quem provê todas as coisas para nós. Deus é autossuficiente e não precisa de nós para nada. Ele criou todas as coisas sem precisar de nós. Os templos não contêm Deus e os cultos nos templos não acrescentam nada para ele. Assim, Paulo arrasou o sistema religioso de Atenas. No versículo 26 a 29, Paulo vai dizer que ele é juiz. Os deuses gregos não tinham como se envolver com as necessidades do povo, mas o Deus da criação é também o Deus da história e é o Deus da geografia, porque ele criou a humanidade de um homem, de um só. Ele diz, fez toda a raça humana. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então, por isso, todas as nações são feitas do mesmo material e têm o mesmo sangue. Os gregos pensavam que eram uma raça especial, diferente das outras nações. O que determina o progresso de uma nação é o governo de Deus. Deus não é uma divindade distante. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Todavia, os homens têm que buscar a Deus para conhecê-lo em verdade. Aqui Paulo cita um poeta grego, Epimenides, no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Não é? Então, ele se move para outros dois poetas gregos, Aratus e Cleantes, porque dele também somos geração. Ele aqui afirma a paternidade de Deus no sentido natural,
pois o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nesse sentido Adão era filho de Deus, como nós lemos em Lucas 3:38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Você veja, lá na Ágora, os filósofos diziam que quer dizer este tagarela, mas aqui no Areópago, Paulo cita os poetas gregos. Ele está dizendo, quem está falando aqui não é um ignorante qualquer. Eu sei o que eu estou dizendo, eu conheço a literatura de vocês, não é? Não é? Daí vem em Jesus os filhos da redenção, pois em Adão tudo ficou na maldição. Então, antes, tudo era filho da criação, mas como a criação caiu em maldição, Deus diz para Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então, toda a criação ficou sob maldição. Deus envia seu filho para que, através dele, todos nos tornemos filhos pela redenção. Isso levou Paulo a uma conclusão lógica. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Assim, é loucura fazer deuses à nossa imagem e semelhança. Eles faziam deuses à imagem do homem, quando Deus fez o homem à imagem de Deus. Versículos 30 a 34, ele vai falar da graça de Deus, o Deus Salvador. Paulo se encaminha para o final do seu sermão, trazendo a clara evidência da graça de Deus, porque por muitos séculos Deus foi paciente com o pecado, a ignorância, e não derramou a sua ira, mas agora é o tempo em que ele enviou um Salvador e ordena a todos os homens que se arrependam. Esse Salvador foi morto e ressuscitado, e um dia virá para julgar o mundo, e a prova de que ele virá é que ele ressuscitou. Por isso, nós pregamos a ressurreição. Essa doutrina da ressurreição levou muitos a não aceitarem o que Paulo ensinava. Para os gregos, o corpo é só uma prisão. E isso era incompatível com a filosofia grega, porque ressuscitar um corpo para viver nele novamente, porque Deus, tão grande, iria se importar com o julgamento pessoal de cada pessoa. Era mais fácil acreditar em imoralidade do que na ressurreição. Os ouvintes responderam de 3 formas. Está escrito aqui. Uns riram e não levaram a mensagem a sério. Outros se interessaram mais, queriam ouvir um pouco mais depois. Um pequeno grupo aceitou e creu em Jesus Cristo. Quando contrastamos a pequena colheita que ele teve ali em Atenas com o grande resultado de Bereia e Tessalônica, aprendemos que a resposta é diferente. Mas a mensagem deve continuar. Paulo não foi expulso de lá e continuou o seu trabalho entre os atenienses. Mas nós vemos que houve uma pescaria. A palavra de Deus foi pregada. O Deus verdadeiro foi anunciado para aquele povo morto. E o trabalho de Paulo foi feito. Esse capítulo 17, como eu disse, é um capítulo interessantíssimo de Atos, porque ele fala dessas 3 cidades muito importantes no ministério de Paulo, não é? Tessalônica, que rejeitou a palavra, não é? Bereia,
que aceitou a palavra. Aliás, nós não podemos dizer que ela rejeitou a palavra. Tessalônica não rejeitou, ela resistiu à palavra. Bereia, que aceitou, e Atenas, e ficou assim. Paulo ficou mais tempo lá. Próxima semana, se Deus quiser, vamos fazer o capítulo 18. Amém.